Eu estou aqui hoje para lhe apresentar mais um lançamento da BuyInTech. Para continuar o legado do sucesso de vendas do Love U14, agora temos a sua atualização para o BuyInTech Love U14 Pro, um aparelho totalmente selado, com excelente som e imagem, completíssimo em entradas e conexões, que vamos conferir todos os seus detalhes agora após a vinheta. Na caixa do Love U14 Pro, grande, bem ilustrada, ao abrir temos o projetor embalado e caixa de acessórios que nela contém controle remoto infravermelho básico e que, mesmo que tenha uma boa resposta de sinal, deveria ter vindo o modelo Bluetooth nessa atualização. Cabo de energia com pino que serve nosso padrão de tomadas e o seu manual de instruções em inglês bem produzido. Agora desembalando o aparelho, que é bem grandinho para a categoria, com seus 3,5 kg, 27 cm de largura, 22 de profundidade e 15 de altura, temos um design bem clean, minimalista, acompanhando os outros modelos da série Love, mas agora na cor creme com rosé, que ficou bem bonito na minha opinião. Na frente temos a sua grande lente de projeção de vidro, protegida por uma tampa, câmera e sensores dos ajustes automáticos, além da logo da marca e revestimento em tecido de um ótimo aspecto. Na direita, entrada para o cabo de energia e saída de áudio. Na esquerda, entrada de ar com filtro removível para limpeza e substituição. Na parte de cima, apenas o botão de ligar com LED indicativo de funcionamento. Na parte de trás, saídas de som e também de ar do sistema de ventilação, sensor infravermelho do controle, entrada RJ45 para cabo de rede, saída de som ótica digital, saída de som P2, uma porta USB 2.0 e duas entradas HDMI. Na parte de baixo, 4 pés emborrachados que, se retirados, dão acesso a furos para suporte de 4 pontos, um pino rosqueável para inclinação do aparelho em superfícies, e isso é tudo que temos no unboxing do BuyInTech Love U14 Pro. Sobre as especificações do projetor, é um aparelho LCD LED de fonte de luz com duração para até 50.000 horas segundo especificado. A sua resolução nativa é Full HD 1080p, porém diferente do modelo U14 padrão, agora sim temos suporte à decodificação 4K 60 Hz e conteúdos com HDR10 Plus, o que é um ótimo avanço para o seu hardware. O sistema óptico do aparelho é selado e que vai ajudar bastante a evitar que entre sujeira na imagem com o tempo. Seu brilho anunciado é de 1500 ampsilumens, e com o auxílio de um luxímetro e usando o método para cálculo em ANSI, o BuyInTech Love U14 Pro alcançou em nossos testes o resultado de 983 ampsilumens e 68% de uniformidade do brilho. Não são os 1500 prometidos, mas tem 200 ANSI a mais do que o modelo padrão e o brilho mais do que suficiente para se curtir seu cinemão no escuro em telas de até umas 200 polegadas com qualidade, ou então em ambiente com iluminação indireta, entre 80 e 100 polegadas sem nenhum problema, como é possível acompanhar nesse teste. Uma imagem de 81 polegadas e 2,13 metros da tela, recinto com luz acesa na tela Mate White Nicer. Com isso, calculamos o seu Flow Ratio em 1.19:1, alcançando 100 polegadas com 2,64 metros e 120 polegadas com 3,15 metros, sendo uma taxa incrível para um projetor LCD e uma das melhores opções hoje para quem tem pouco espaço de projeção. O ruído do projetor é baixo para o aparelho do seu porte, chegou a apenas 46 decibéis a meio metro e se acostuma com ele funcionando do seu lado sem nenhum problema. Ainda mais porque o áudio é outro destaque do aparelho, um som de muita potência e qualidade, um equilíbrio legal entre as frequências e que vai agradar sim todo mundo graças aos seus dois alto-falantes de alta fidelidade, que totalizam 12 watts de potência. Conta ainda com uma saída P2, saída ótica de áudio, HDMI ARC ou conexão Bluetooth se quiser integrar lá uma caixa ou um sistema de som independente para envolver ainda mais o ambiente. Segue uma pequena amostra do som do aparelho. Na área, o Romero Lukaku, aí do De Bruyne, veio a tinta colocada, pegou embaixo e mandou pra fora. Perde pressão, mas foi muito bem, né? Em 2 oportunidades conseguindo recuperar a bola lá. Já tinha vencido um duelo primeiro. Quanto ao sistema do projetor, houveram atualizações em todos os sentidos quanto à versão U14 padrão. Agora conta com Android versão 11.0, 2 GB de RAM e 32 de armazenamento, que garante uma série de novas funções extras de calibração de imagem, habilitação do HDMI 2.1 para garantir suporte 4K, HDR, também HDMI CSC, MENC e outras mais. O sistema conta com praticamente tudo que se espera em termos de recurso e calibração: espelhamento de tela para Android, iOS, instalação dos aplicativos principais via loja de apps, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth versão 5.0 para conectar controles, caixas de som, todos os recursos de calibração de imagem possíveis, versão da tela, redução de zoom, keystone automático manual, foco eletrônico automático manual, calibração da imagem, podendo escolher entre os parâmetros pré-definidos ou calibrar cada item a seu gosto.
E a maioria dessas opções terá que entrar no modo HDMI e pelo botão de configurações acessar esse menu. Enfim, a minha recomendação mais uma vez é que tenha um dispositivo externo como um TV Stick de qualidade, TV Box, PC, console, de preferência com suporte a 4K para que aproveite assim melhor o seu conteúdo. Agora chegamos na melhor parte, que é falar sobre a imagem do aparelho. E assim como foi na minha primeira impressão com o U14 padrão, o bom resultado aqui também se mantém. Painel com resultado de 240 ppi, mostrando uma ótima definição do seu painel Full HD. O alto brilho desse aparelho aliado ao competente painel LCD traz aqui um resultado de fazer inveja a 90% dos demais projetores LCD LED. Uma gama de cores muito intensa que faz tudo saltar aos olhos, tanto que achei necessário reduzir a saturação para que as cores entrassem em equilíbrio e perceber os detalhes ocultados pelo excesso de tal parâmetro na calibração padrão. O contraste está legal, bem aceitável e dado o bom brilho do projetor, pode ainda ficar melhor se usar uma tela de alto contraste como a V5 da Silversine, que é um cinza mais claro, mas que casa perfeitamente com as características desse aparelho. Caso use uma tela ou parede branca, pode até utilizar um modo de menor brilho, que ainda assim vai ter um bom balanço de contraste. A calibração automática do foco do aparelho se ajusta legal e fica bem uniforme ao longo da tela. Foi preciso ajustar um ponto apenas manualmente no controle para ficar perfeito ao meu ver. As imagens em 4K e com HDR ativado de fato fazem diferença frente às imagens que tínhamos no modelo padrão, com cores mais definidas e nitidez mais ajustada. Portanto, vale muito a pena ir nesse modelo Pro, caso esteja pensando em economizar um pouco para poder pegar o U12 ou o U14 padrão. Por fim, mediu o input lag, que é o atraso de resposta da porta HDMI com o que vê na tela. Informação muito importante para quem vai usar o aparelho com console de games e quer ter um bom resultado de precisão do controle. O Love U14 Pro alcançou, segundo os meus testes, um fantástico resultado de apenas 6 milissegundos de atraso. É simplesmente um dos menores resultados de input lag aqui já medidos, e dá perfeitamente para se usar esse aparelho com qualquer tipo de situação de jogos, aproveitando ainda a presença de duas portas HDMI 2.1 e HDR ativo, ou seja, estamos falando aqui de um projetor gamer simplesmente impecável, totalmente o oposto do modelo anterior que tinha um resultado de input lag basicamente impraticável. E agora eu quero ouvir de você aqui nos comentários o que achou dessa super máquina da BainTech. Será que na sua faixa de preço ele é a melhor opção? Na minha humilde avaliação, o aparelho teve melhoras significativas e está valendo ainda mais a pena do que os demais da linha Love da marca. Agradeço, claro, a sua companhia em mais este review. Conto sempre com seu gostei e seu comentário sobre o que achou do projetor e do nosso review. O link de compra para ele está no campo das descrições do vídeo. Agradeço mais uma vez os nossos parceiros, que são os nossos membros, dos quais desfrutam sempre de benefícios aqui na nossa comunidade. Clique em Seja Membro e participe você também. Meu nome é Marcos Paulo, Smart Home Cinema, e até o próximo vídeo. Valeu!